Eu saí de um emprego estável, com perspectiva de futuro, para viver 100% do meu negócio digital. E o processo de descoberta da minha profissão, da minha carreira e da onde eu ia colocar os meus talentos não começou no mercado, veio desde a graduação. Nesse caminho tive alguns aprendizados, algumas apostas, alguns acertos, e esse vídeo eu vou dividir um pouquinho isso com vocês. Eu sou Heloise Papa, eu sou empreendedora digital com foco em planejamento estratégico de vida e carreira, desenvolvimento de soft skills, competências. Sou também sócia-diretora da Kaizen, mentoria educacional, e sou advogada de formação, mas eu nunca atuei, e a minha história inclusive pode começar desse ponto. Eu fiz direito, mas durante a graduação eu já percebia que não me sentia 100% contemplada pela prática. Eu até gostava da teoria, das aulas, mas a prática do direito, na perspectiva que eu tinha na época, não me atraía tanto. Eu me envolvi fortemente com um programa de extensão da faculdade, especificamente a empresa Júnior, e lá eu tive uma virada de chave, uma mudança de 180 graus na maneira de pensar futuro, pensar minha carreira, os meus talentos, enfim. Eu vivi e mergulhei realmente nesse projeto, e quando eu saí, eu recebi um convite para trabalhar em um negócio que, em primeiro momento, se conectava 100% com o que eu gostava. Desde a época, eu já comecei a me identificar muito com a bandeira da educação. Hoje você vai perceber que absolutamente tudo que eu me envolvo, os negócios em que eu tenho participação, projetos em que eu estou nos bastidores, 100% estão relacionados à bandeira da educação, porque eu me encontrei nisso. E a empresa, na época, era também do pilar da educação. Eu comecei a trabalhar lá, eu gostava do que eu fazia, gostava da equipe, existia reconhecimento no trabalho, mas eu comecei a perceber o desejo, tipo uma faísca, para também ter o meu próprio negócio. Parecia que executar aquele trajeto, aquela carreira não contemplava um senso de propósito que eu sentia. E eu sei que propósito é uma palavra muito abstrata, é difícil nós colocarmos de maneira pragmática o que é isso, mas desde muito nova eu tenho uma visão sobre a contribuição que eu quero e desejo entregar para o mundo, um legado a ser construído, a partilha dos talentos. Isso também fica muito na minha cabeça, no que você é excelente, no que você é bom, no que você é razoável. Às vezes nós estamos num lugar em que somos bons, mas não estamos no que somos excelentes. E eu senti um pouco esse incômodo. Dei ouvidos a esse incômodo, foi quando eu comecei a paquerar com o empreendedorismo, mas continuei trabalhando lá por ainda um bom período. Como eu falei, foram quase 3 anos, e esse incômodo começou nos primeiros meses, assim, nos 2, 3 primeiros meses. Só que com o tempo, a relação de esforço e resultado já não era tão interessante. No início eu tinha equilíbrio de horas de trabalho, de tempo de autocuidado, família, mas com o passar do tempo isso foi mudando. As novas responsabilidades chegaram também, eu fui promovida, e o que era para ser um novo momento positivo começou a ir para um lugar de desgaste, e a moeda de troca já não era o salário, mas era o meu tempo. Então eu comecei a experimentar episódios de ansiedade, de acordar já olhando o celular e pensando no que o cliente vai falar ou nos processos, e dormir com o celular colado, porque até o último horário precisaria estar respondendo ou atendendo, enfim. E o problema não era o exercício da liderança em si, eu amava o meu time. Eram pessoas, inclusive, que eu tinha conexão até antes da empresa, então era um time muito bom. E a prática da liderança também é algo que me realiza, mas o contexto como um todo, e principalmente o senso de que aquele esforço não me conduzia para o meu propósito. Hoje, 3, 4 anos depois, eu percebo que muitas vezes não é o volume de trabalho que nos esgota, é onde colocamos o nosso tempo, e se naquilo que nós colocamos o tempo, isso nos preenche, isso nos reenergiza, nos faz sentir, eu estou vivendo aquilo que eu gostaria, eu estou vivendo para cumprir meu propósito, eu estou vivendo para me sentir mais viva, ainda que isso demande mais energia, entende? Então, a relação de esforço e sentimento de completude não é diretamente igual em todos os cenários. E aí, aquela luzinha que antes era só uma possibilidade, um talvez, começou a se tornar muito forte. E diferente do que acontece muitas vezes em relação
a escolha profissional, eu não comecei a olhar os nichos, eu não comecei a olhar os produtos, os serviços. Eu sentia que o meu incômodo no lugar atual eu quero viver uma vida que faça mais sentido para mim. Eu quero me sentir viva em vida e me sentir conectada com a minha essência e me sentir vivendo o propósito e me sentir criando, sabe? E me realizando nesse processo. Então, ao invés de olhar primeiro para o mercado e para produto e o que está em alta no mercado, etc., eu olhei o que é inegociável para eu me sentir realizada no meu negócio, no meu trabalho. E comecei a levantar alguns pilares. Então, por exemplo, um dos pilares era o da liberdade geográfica. Eu sou a pessoa do time remoto. Inclusive, essa empresa eu já trabalhava remotamente. E isso era um dos pontos fortíssimos que me fazia continuar lá e gostar de estar lá antes de ter, né, esses incômodos que eu compartilhei. Então, ter liberdade geográfica, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e você ter ferramentas que possibilitem você oferecer o seu serviço, o seu talento, o seu conhecimento, sem que você precise estar fisicamente analisando algum produto, algum projeto, enfim, era uma coisa que fazia muito sentido para mim. Outro pilar muito forte era o olhar para pessoas e me conectar com pessoas. Eu gostava disso, eu entendia que isso sempre me trouxe energia. Eu sou uma pessoa naturalmente extrovertida, então os extrovertidos, eles ganham energia quando estão com outras pessoas. Às vezes eu chego de um dia exausta de trabalho e você pode pensar, o que vai te descansar é deitar no sofá e assistir televisão. Até pode descansar, isso aí pode ser muito bem-vindo em muitos dias. Mas se eu chegar em casa e alguém falar, ei, tô indo aí pra sua casa pra gente comer uma pizza, eu vou me reenergizar mais nisso do que se eu deitar e ficar assistindo televisão, por exemplo. Características, enfim. Então, trabalhar com pessoas era um outro pilar. Uma liberdade financeira também, e aí entra muito uma lógica de quais são os modelos de negócio que possibilitem que na junção de uma liberdade geográfica, trabalhar com pessoas, eu consiga ter também liberdade financeira para poder não só ter um suficiente para o meu padrão de vida, o meu estilo de vida, mas para eu construir um patrimônio, né? Para eu deixar um legado, para eu ter segurança, tranquilidade financeira. E aí entra até um pouco de um aspecto também de um princípio feminino, assim, como mulher eu sempre busquei construir o meu espaço, o meu patrimônio, a minha segurança, porque isso me faria sentir mais tranquila, mais segura, mais confiante. Apesar de saber que o casamento é uma super parceria, é uma união e eu amo isso dentro do meu casamento, mas não sei, eu acho que esse senso de autorresponsabilidade me traz um olhar sobre todos os setores da minha vida, inclusive o financeiro também. E também porque certo dia meu pai me chamou numa mesa e falou, minha filha, independente do que você faça, não dependa de ninguém. E eu guardei isso e eu acho que cada vez mais, inclusive, a gente vê como isso é importante, né? Principalmente para a vida da mulher. Fiz essas análises, então a primeira etapa, antes de efetivamente assumir que eu estava apaixonada por uma outra ideia que não era continuar trabalhando no corporativo, naquela formatação, né? Ou seja, pegar as minhas horas, independente do nível de energia que eu entregasse no negócio, eu ia ganhar o mesmo salário no final do mês. Não poder ter tanta criatividade porque o negócio já tinha suas regras, seus padrões estabelecidos, já tinha seu tipo de solução, as decisões não dependiam, né, de mim e enfim. Então existia uma limitação na autonomia das decisões, das construções e no retorno financeiro também, porque como eu falei, é invariável, né? Você vai fazer, pelo menos na área que eu estava, não era comercial, eu sei que comercial é diferente, mas na área que eu estava, eu ia receber aquele mesmo valor, independente da performance, a não ser que você fosse promovido ao longo do tempo. Ponto eu entendi que eu queria esses pilares. Com esses pilares eu comecei a pesquisar e analisar as possibilidades. Então, eu lembro claramente que antes eu super me interessava pela área da moda. E até gosto hoje, acho legal, sem dúvidas é uma das principais frentes, né, de gastos que eu tenho, assim, todo mês, eu quero uma coisa nova, quero uma roupa, enfim. Mas para você empreender na área da moda, você precisa estar na operação, na maioria do tempo, você precisa estar na fábrica, você tem que entender o produto, tocar o produto, distribuir, ter centro de distribuição, de correios,
de estoque, enfim. Isso fazia com que já me afastasse do objetivo principal, que era ter liberdade geográfica. Isso fez com que eu realmente filtrasse e foi aí que eu conheci o empreendedorismo digital. Uma coisa que me atraiu muito no empreendedorismo digital, além dos pilares que ele já contemplava, da liberdade financeira, a liberdade geográfica e você poder escolher, né, também estar com pessoas, era o fato de ter baixíssimo risco com um potencial relevante de ganho. Então, diferente de negócios físicos, em que você precisa investir numa sala de atendimento ou numa sala, né, numa loja, num produto inicial, um estoque para você vender, no negócio digital, na maioria das vezes, você vai precisar do seu celular, nem de um microfone, porque se o seu celular captar bem, já dá certo, da luz natural e do seu conhecimento, que você foi construindo ao longo do tempo, né? Ou você vai construir, você tem a oportunidade de construir e depois monetizar isso. Então, sem dúvidas, isso foi um fator que me atraiu ainda mais e uni isso com a parte de comunicação. Eu sempre gostei de me comunicar, isso também é uma coisa que me reenergiza, que me faz sentir viva. Foi até disso que eu achei que o direito seria o lugar que me completaria, por achar, né, que no direito a gente tem esse espaço de comunicação muito forte, até descobri que, na verdade, a maioria do tempo do jurista é lendo e escrevendo, muito mais do que numa audiência, enfim. Foi quando eu decidi que seria o empreendedorismo digital. Então, eu saí da fase 1, que é uma fase de entendimento do que eu quero para a minha vida, para não fazer uma outra escolha que me desconectasse de quem eu sou. O segundo foi um caminho de exploração, o que existe hoje possível de modelo de negócio que contempla esses pilares que eu gostaria de ter na minha vida, de viver. E o terceiro ponto aí foi de aprofundamento, estudo. Então, por uns 6 meses, eu fiquei estudando o mercado digital, acompanhando criadores, entendendo formatos diferentes de infoproduto, de afiliação, de comunidades, de mentorias, serviços que você presta também através do canal digital. E aí eu comecei a entender melhor esse universo e também a modelar aquilo que eu me sentia mais confortável em exercitar ou em realizar. Eu acho que esse é um ponto também, quando a gente começa nessa busca, por não sabermos exatamente o que fazer, como fazer, temos uma ânsia de querer ter clareza de todos os pontos e, para ser muito sincera, no início a minha clareza veio de eu acho muito legal a maneira que aquela outra pessoa faz, eu vou começar me espelhando nela, até eu entender qual é o meu jeito de fazer, qual é o meu processo autêntico de fazer. Então, diminuir um pouco essa necessidade de ser extremamente autêntico no início e alterar isso para eu gosto da maneira que ela faz, eu gosto da maneira que ele faz, eu vou juntar as coisas e aí eu vou me descobrindo, diminuir também a pressão de fazer super dar certo. Em paralelo, eu trabalhava, né, normalmente nesse período ainda, eu comecei a juntar uma reserva financeira para que quando chegasse esse movimento mais definitivo, de um ou outro, né, que eu precisaria continuar, eu estivesse um pouquinho mais segura. Depois que eu estudei, eu comecei a produzir conteúdo, então eu fui gerando valor para minha audiência. Na época eu tinha 2.000 seguidores, 100% de amigos, familiares, pessoas da faculdade. E aí essa é uma outra curiosidade e importantíssimo, né? Quem vai começar a trabalhar no digital é entender que muitas vezes no início os nossos primeiros compradores serão os nossos amigos, serão pessoas que já nos conhecem. E aí a gente percebe os frutos que colhemos não vêm de sementes recentes. Eu sei que as pessoas, as primeiras compradoras da minha mentoria na época, elas vieram de uma percepção de referência ou de reputação que tinha sido construída por anos. Em outros trabalhos feitos juntos, fiz um benchmark com a pessoa em outro momento e aquilo ficou com um senso de gratidão. Então isso para mim foi muito forte. E para ser mais específica, eu ainda em paralelo fui fazendo conteúdo, fui sentindo a minha audiência, fui vendo um retorno, até que eu tomei coragem para começar a realmente vender, porque você só pode fazer esse movimento quando você valida a ideia da venda. Eu já tinha um salário, eu já tinha uma renda e no paralelo eu ia começar a construir essa renda. Então eu decidi abrir uma turma de mentoria. Na minha percepção, naquele contexto, foi uma ação acertada, porque com a turma eu tinha um dia exato de me reunir com essas pessoas. Eu conseguia construir um método de primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro. Eu tinha um contato muito próximo com elas e ritmado. Isso fazia com que eu tivesse mais feedbacks ao longo do tempo, ao longo do caminho.
e de maneira mais rápida. Praticamente ao final de todo encontro eu perguntava o que vocês acharam, o que pode ser diferente, o que pode ser melhor. Então isso me deu mais insumos para ir melhorando ao longo do tempo. E também um senso maior de... Eu comecei nesse dia, eu finalizei nesse dia, que eu fiz mais ou menos uma turma de 1 mês e meio, 2 meses de mentoria. Quais são os aprendizados e o que eu preciso melhorar para um próximo ciclo? Coisas que eu não sabia na época, que hoje eu sei e que podem te trazer um pouco de calmaria, de paz, se você está angustiado com esse momento. Porque eu acho que de tudo do universo digital, essa primeira venda, assim, esse primeiro lançamento é o que mais gera frio na barriga. Eu tinha um medo específico, eu não sei se era o seu, que é: e se não for ninguém? Ou se assim, eu vender para 2 pessoas, uma turma que era para ser 10 pessoas, eu tô divulgando 10 vagas e aí essas 2 pessoas entram na sala e só tem nós, assim, nós 3. O que isso vai comunicar, como é que eu vou me sentir com isso. Eu lembro que eu ficava bem apreensiva nesse sentido. Coisas que eu fiz na época para tentar evitar isso, e uma dica que hoje eu sei que na época eu não sabia. Primeiro, eu sempre fazia uma pesquisa, uma lista de interesse antes. Então eu nunca lancei uma coisa assim, do nada. Eu ia produzindo conteúdo sobre aquele assunto, compartilhando, e eu lançava uma lista de interesse ou uma caixinha de perguntas. Se eu lançar uma mentoria com esses temas, você teria interesse? Ou aquele tipo enquete, sim ou não, porque isso me dava um termômetro. E sempre pense para muito mais. Ou seja, se você precisa de uma turma de 10 pessoas pagantes, é importante que pelo menos umas 40, 50 demonstrem interesse. Se você só teve demonstração de 20 pessoas, não significa que você não deva continuar, mas então reorganiza a turma. Ao invés de ser uma turma de 10, coloca uma turma de 4, sabe? Seta essa expectativa, porque na lógica comercial de conversão é mais ou menos assim. Nem todo mundo que vai te dizer que quer comprar o seu curso, que faria sua mentoria, verdadeiramente faria. Então isso foi um ponto que eu aprendi muito cedo, que não necessariamente todo mundo que demonstra converte. Mas eu consegui fechar uma turma, né, de 10 pessoas ali no início. E qual é o aprendizado que eu tenho hoje, que eu não tinha na época e que teria me aliviado um pouco? Se você não conseguir fechar todas as vagas, ou se acontecer o pior dos piores cenários, você pode pensar em estratégias de valorização da sua turma, por exemplo, convidando pessoas para serem embaixadores, para serem o que a gente chama no universo da startup de early adopters. São os primeiros usuários daquele programa, sabe? E aí você pode enviar uma cartinha, uma mensagem: oi, eu acompanho a sua carreira, vamos supor, vou trazer o meu caso, que eu trabalho com esse lado, né, de planejamento de carreira, de vida, enfim. Eu conheço a carreira, sua trajetória e eu estou desenvolvendo um novo produto, seria incrível ter a sua percepção, você topa ser o meu aluno da primeira turma, exclusiva e etc. E aí você oferece para essa pessoa, né, ela vai se sentir, tipo, especial por ter recebido esse presente, você recebe um aluno que vai te dar feedback, porque no início a melhor coisa é você ter feedback, e você tem mais coragem de seguir com esse caminho, né? De fazer esse caminho de maneira mais natural e tá com a sua turma cheia, enfim. Só um super parênteses aqui, porque eu lembro que isso me gerou um frio na barriga. Comecei a empreender, a cada turma eu fui aprendendo mais sobre Instagram, fui aprendendo mais sobre algoritmos, sobre coisas que são atemporais, que o algoritmo não influencia, sobre produção de conteúdo, sobre os meus limites, sobre os meus medos. Fui entendendo quais estratégias eu poderia utilizar para diminuir os meus medos relacionados à exposição, ao julgamento. Fui fortalecendo o meu autoconhecimento, que é importantíssimo nesse processo, que estamos expostos, né, às outras pessoas. Sendo cada vez mais fiel aos meus valores, porque é impressionante. Talvez também uma das coisas que eu aprendi no mercado digital é que existem diferentes pessoas produzindo diferentes qualidades de conteúdo. A internet não é algo ruim, não é algo bom, é o que é, e você precisa filtrar e se inspirar nas pessoas certas e não abrir mão dos seus valores, porque é muito comum você escutar conselhos que podem parecer dar certo, mas não necessariamente eles respeitam os seus valores. E também eu escutei muitos conselhos baseados em valores super profundos. Então, como eu falei, não é um mundo sem lei, entende? Você basta escolher a sua comunidade. Depois de desenvolver essa mentoria em grupo, comecei a me arriscar em imersões, as coisas começaram a dar certo. Quanto mais você faz e faz com uma boa entrega, mais as pessoas vão indicando.
E aí fui retroalimentando positivamente até que comecei a ter uma esteira de produtos, né, como chama. Eu tinha um curso gravado, eu tinha imersões e também mentorias individuais e mentorias cíclicas, que são híbridas, desculpa, que também é cíclica, mas que tem encontros individuais e encontros em grupo. E eu fui melhorando a minha mentoria. Ontem, inclusive, passei a manhã inteira, depois de já estar com a mentoria 2 anos ativa, a manhã inteira reformulando algumas entregas, agora com a inteligência artificial, né, com o cloud, para atualizar para os meus mentorados. Então é um processo contínuo de melhoria do negócio mesmo, do serviço, né, da nossa entrega. E aí, há quase um ano atrás, estamos hoje, né, em abril praticamente, e exatamente em maio do ano passado, eu recebi um convite para estar também atuando em um outro negócio, numa cadeira de liderança, que tinha muita sinergia com o meu negócio. Também da educação, também de mentoria, um público diferente, mas que também trabalha a capacidade de aprender, de se planejar, de desenvolver disciplina, desenvolver proatividade, mentalidade empreendedora, enfim. Eu topei esse desafio. De lá para cá estão sendo novos aprendizados. Posso até fazer um outro vídeo falando sobre habilidades desenvolvidas nesse processo de ser dupla empreendedora, rotina dessa dupla empreendedora, né, com um negócio próprio e como sócia em outro negócio que está em um crescimento super acelerado, uma empresa que já vale mais de 50 milhões, com alunos no Brasil todo, enfim. Mas também foi algo super positivo porque me trouxe mais uma vez um senso de propósito e me fez refletir, talvez concluir aquilo que eu falei lá no início. Eu não sei se hoje, na verdade eu sei que hoje eu não trabalho menos horas do que eu trabalhava lá no meu emprego corporativo, mas eu me sinto muito mais reenergizada, viva, contemplada do que naquela época. Porque se hoje me dessem a opção de mudar alguma coisa na minha vida, eu não mudaria nada, assim, eu falaria, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, com as pessoas que eu gosto de fazer, gerando o impacto que eu gostaria de gerar, trabalhando na bandeira que eu gosto de trabalhar, que é a educação, com o propósito que eu acho que eu fui enviada por Deus para realizar. Aí eu aprendi muito sobre isso. Não é sobre o volume de horas, mas é quanto essas horas de trabalho te conectam ou te distanciam da sua essência. Acho que de modo geral foi um pouquinho dessa minha trajetória. Existem sim altos e baixos, diferente da previsibilidade que você tem no mercado corporativo. Eu não diria nem segurança e nem estabilidade, mas um pouco mais de previsibilidade. No empreendedorismo, você precisa ter mais organização financeira. Em um mês você pode ganhar 30, 40 mil, em outro mês você pode ganhar 5 mil, 3 mil, enfim, a depender do seu nicho, do seu mercado. Mas quanto mais você aprende sobre negócios e modelos de negócios, inclusive você diminui essa variação, porque você começa a pensar em produtos e serviços que te deem mais também previsibilidade, como assinaturas, como mentorias que são mais longas, como serviços que você tem a entrega e o acompanhamento, isso te dá mais caixa, né, mais receita recorrente ao longo do tempo. Sem dúvidas, eu acho que o principal ponto de diferença de estar dentro de um negócio, né, como colaborador, ou fazer o seu negócio, é a sua capacidade de desenvolver habilidades de maneira muito mais aprofundada e até necessária. Eu sinto que, enquanto empreendedora, eu precisei desenvolver muita inteligência emocional, resolução de problemas complexos, resiliência, inovação, capacidade de pensar de forma criativa, flexibilidade cognitiva. É como se todos os momentos você estivesse sendo estimulado a ser melhor para você entregar algo melhor. E no corporativo eu sentia que se eu entregasse um ok, estava bom. Entende? Até porque se eu entregasse um a mais, muito a mais, eu não teria aquele resultado no final. E no empreendedorismo não, você entrega mais, você tem um resultado a mais. É uma moeda interessante de troca, principalmente no digital. Você quer ter mais resultado, produza mais conteúdo, seja mais presente, melhore o seu produto. Você vai ver mais resultado. Ah, mas eu não estou vendo ainda. Você está fazendo pouco tempo. Talvez você esteja fazendo há 15 dias, há um mês. Mas se você fizer isso consistentemente, eu te garanto que vai ter resultado. Porque essa troca é muito mais palpável. Bom, para não alongar tanto esse vídeo, queria dividir isso um pouco com vocês. Essa foi a minha trajetória. Ainda está super no início, tem muita coisa para acontecer nos próximos anos, nos próximos muitos anos. Se você está com medo de fazer essa transição, se organiza, busca os seus princípios, o porquê que você quer sair desse lugar, o que você busca.
explora o mercado para entender o que contempla os seus princípios, se planeja financeiramente, faz um plano de metas, uma organização da sua rotina, isso foi fundamental. Eu tenho um método de planejamento estratégico e eu vivi 100% ele na prática para eu conseguir fazer essa transição de maneira tranquila. Desenvolva boas habilidades comportamentais, de resolução de problemas, isso vai ser super importante, mas você vai desenvolver na prática, isso faz parte do caminho, e tenha coragem. Porque todo movimento de sair da nossa zona de conforto exige coragem, mas eu acho que a vida é exatamente isso, né? A gente está seguindo e caminhando para aquilo que nos faz sentir vivos. Afinal de contas, diferente do dinheiro, que vai e vem, o tempo não vai e vem, o tempo só vai. Então, a cada dia que você não toma uma decisão, que você fica em um lugar que você não quer, que você vive uma vida que você não gostaria, é literalmente um tempo perdido. Não existe dinheiro no mundo que possa recuperar um tempo que já passou. Então, nos resta aproveitar o tempo que ainda temos, da maneira que nos sentimos mais contemplados. Fiz um chazinho aqui, não tomei nem um golinho, mas me conta aqui nos comentários se gostou desse conteúdo. E se você tem perguntas específicas, ideias de outros vídeos também que eu trago aqui.